Imagine que você foi preso por ser católico. Os carrascos só exigem de você um pequeno gesto: jogar um punhado de incenso. Se você o fizer, viverá. Você o faria ou enfrentaria os mais inimagináveis tormentos por fidelidade a Jesus Cristo? Era essa a escolha que era colocada aos mártires dos primórdios da igreja. E eles foram mártires porque não cederam, mantiveram-se fiéis. Em todas as épocas, mesmo as que não são de perseguições sangrentas, escolhas de tal gênero são colocadas a todo cristão. Em nossos tempos, ao menos no Ocidente, não há uma perseguição cruenta, como em outras partes do mundo. Mas outros tipos de perseguição e de tentação são sempre postos, e é sempre exigida uma escolha. Os mártires do começo da igreja nos mostram o caminho a seguir. E nesse vídeo, o primeiro da série Batismo de Sangue, nós vamos mergulhar nessas histórias gloriosas que são fontes inesgotáveis de lições para os católicos de todos os tempos. Desde o dia em que Santo Estevão foi apedrejado pela sua corajosa profissão de fé em Jesus Cristo, os mártires se sucederam em cada página da história católica. Geração após geração, as palavras de Cristo na última ceia: "Se eles me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós", atualizaram-se repetida e ininterruptamente. E a cada nova prova que ao longo da história os perseguidores puseram à Igreja Católica, sempre haveria católicos dispostos a suportar grandes suplícios e mortes tormentosas pelo seu Salvador. Mas, dentre todos esses capítulos sangrentos, um só ficou para a posteridade como a Era dos Mártires. Os 250 anos que separam a perseguição desencadeada pelo imperador Nero no século I e o triunfo da Igreja sobre o Império Romano no século IV. Na memória católica, o tempo das perseguições romanas seria sempre uma recordação ao mesmo tempo terrível e gloriosa, uma recordação sempre engrandecida pelos nomes de santos e de santas que os séculos jamais deixaram de ressoar. Conhecer a história dos mártires é conhecer a história do batismo da igreja, um batismo que não foi de água, mas de sangue. É conhecer o solo no qual a estrondosa árvore da igreja foi semeada. Um solo regado pelo sangue de 10 gerações de cristãos que preferiram os piores tormentos a trair a fé em Jesus Cristo. Venha conhecer essa história que é sua. Venha conhecer agora. Mártir significa testemunha. E os primeiros dentre os mártires foram justamente aqueles que, mais do que todos os outros, receberam de Cristo a missão de serem suas testemunhas, os apóstolos. Os primeiros mártires foram eles. Foram estes homens que caminharam com Jesus Cristo, que ouviram a sua voz, que tocaram o seu corpo e que depois de estarem diante dele ressuscitado, preferiram morrer para não negar aquilo que tinham visto. Dentre eles, os dois mais gloriosos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Ambos morreram em Roma, cidade pagã e perseguidora que eles santificaram com seu sangue. Morreram sob o imperador Nero, que, suspeito de ter ele próprio mandado incendiar Roma no ano 64, queria afastar de si a suspeita e escolheu os cristãos como suas vítimas expiatórias. Ele atribuiu a eles a culpa pelo incêndio. E foi no curso da perseguição de Nero que São Pedro morreu. Ele morreu como autêntico imitador do mestre do qual ele era vigário. Quando a perseguição de Nero estourou, São Pedro decidiu aplicar as palavras de Cristo: "Quando vos perseguides numa cidade, fugir para outra." E ele partiu. E a tradição conservou a memória desse momento decisivo. São Pedro partiu, mas na Via Ápia encontrou o próprio Cristo. "Domine, quo vadis?", Senhor, para onde vais? E a resposta selou o seu destino: "Irei a Roma para ser crucificado novamente." São Pedro, então, se lembrou das palavras do ressuscitado 35 anos antes, à beira do mar da Galileia: "Quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir." E Pedro compreendeu. Voltou a Roma e, condenado à crucifixão,
São Pedro pediu um último favor, o de não ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Sim, São Pedro morreu de cabeça para baixo, confirmando com seu sangue aquilo que ele já tinha confessado com a boca, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele padeceu e foi sepultado na Colina Vaticana, onde até hoje encontram-se os seus ossos, na basílica erguida em sua honra e em memória do seu martírio. Simultaneamente, São Paulo seguia o mesmo destino. Durante anos, ele percorreu o mundo romano anunciando Cristo, enfrentando açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões e humilhações. E em suas cartas não havia ilusão, ele sabia que a morte o esperava. Por ser cidadão romano, São Paulo não foi crucificado, ele foi decapitado. Sua morte foi rápida, mas não menos eloquente. O homem que um dia perseguiu a igreja, agora morria por ela. Com São Pedro e São Paulo, o martírio torna-se um selo apostólico, sim, porque a igreja não nasceu apenas das pregações dos apóstolos, mas também do sangue deles. A fé cristã ela entrou na história não como uma filosofia, não como uma doutrina moral, mas como uma verdade pela qual se morre. E esse testemunho não se encerrou com eles. Em Roma, uma multidão de fiéis seguiu os santos apóstolos no martírio. Ainda sob Nero, os cristãos eles foram acusados não apenas de incêndio, mas também como culpados de ódio ao gênero humano. Eles foram submetidos a suplícios de uma crueldade inaudita. Alguns foram revestidos com peles de animais e foram lançados aos cães, outros foram crucificados, outros ainda foram queimados vivos para servirem de tochas humanas nos jardins de Nero. E assim, no meio das chamas e das cruzes, a fé cristã deu o seu primeiro grande testemunho em Roma. E a maior parte destes primeiros mártires da igreja romana são de anônimos, cujos nomes só Deus conhece, mas a tradição preservou alguns deles, como os nomes de São Processo e de São Martiniano, que eram guardas convertidos por São Pedro e São Paulo e executados em seguida por aderirem à fé dos seus prisioneiros. A morte de Nero, em 68, serenou momentaneamente a perseguição, mas o precedente aberto por ele não tardou a ser invocado. Isso porque, menos de 30 anos depois, outro tirano, o imperador Domiciano, renovou a perseguição. A igreja ainda era pequena, mas já era suficientemente visível para incomodar, não pela sua força, não pelo seu número, mas por aquilo que ela recusava fazer: prestar culto ao imperador como se fosse um deus. Foi durante o reinado de Domiciano que São João Evangelista, o último dos apóstolos, foi trazido a Roma e torturado em azeite fervente, onde hoje se ergue a igreja de São João na Porta Latina. Ele, no entanto, sobreviveu e foi desterrado a Patmos. No tempo de Domiciano estava à frente da igreja de Roma São Clemente, que tinha conhecido os apóstolos. E na perseguição de Domiciano, o Papa São Clemente foi enviado para Crimeia, e mesmo num desterro tão longínquo, ele não abandonou a sua missão. Ele continuou a anunciar a Cristo, a fortalecer os seus fiéis, a fazer novos cristãos. A perseguição não o silenciou, apenas deslocou o lugar do seu ministério. Mas essa fidelidade teve um preço. Ele foi condenado à morte e lançado no Mar Negro com uma âncora presa ao pescoço. E o martírio de São Clemente tem um peso singular. Ele mostra que a sucessão apostólica não é apenas doutrinal ou institucional, mas também sacrificial. A sé de Roma, ocupada por Clemente, não herda apenas a autoridade de Pedro, herda também o seu destino. Quem se senta na cátedra do apóstolo deve estar pronto para seguir o mesmo caminho. E assim, ainda no primeiro século, a igreja aprende uma lição decisiva. O martírio não pertencia apenas aos fundadores, ela acompanha a igreja à medida que ela se estrutura, que ela cresce, que ela se organiza. Sempre onde houvesse confissão de fé, haveria possibilidade de morte. É o que se vê na Bitínia, uma província localizada onde hoje é a Turquia, já na alvorada do século II. Ali, a perseguição não atingia apenas os líderes, mas os fiéis de todas as condições. Isso é relatado pelo próprio governador Plínio o Jovem, que escreveu ao imperador Trajano, contando que os cristãos eles eram interrogados unicamente por portarem o nome cristão. Os que perseveravam na fé eram executados, não por crimes concretos, mas pela sua obstinação em confessar Cristo, enquanto os que aceitavam sacrificar aos deuses e amaldiçoar o nome cristão eram absolvidos. Plínio escreveu isso ao imperador Trajano perguntando: nós devemos mesmo punir esses homens somente por se declararem cristãos, mesmo que eles não sejam culpados de coisa alguma? A resposta do imperador Trajano foi o seu famoso rescrito.
Esse rescrito, ele fixou a política romana sobre os cristãos por todo o século II. Diz ele, os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e se recusassem a sacrificar, deveriam ser punidos. Com o rescrito de Trajano, o Império Romano institucionalizou uma perseguição intermitente, seletiva, que, embora menos sangrenta que as dos séculos III e IV, manteve a igreja em permanente estado de perigo e fez do martírio uma possibilidade constante da vida de todos os cristãos. O que você está assistindo é apenas o início da gloriosa história da Igreja Católica. Em mais de 200 aulas, cursos complementares e materiais pedagógicos, contamos essa história na Escola de História da Igreja, que exclusivamente durante os próximos dias dará bônus especiais a todos que se matricularem. Acesse o link na descrição desse vídeo para saber mais. E foi no tempo de Trajano que se deu um dos mais memoráveis e luminosos martírios, o de Santo Inácio de Antioquia. Também ele, discípulo dos apóstolos, esse grande bispo, ele foi preso por causa da sua fé, condenado à morte e enviado a Roma para morrer publicamente como espetáculo. E durante o trajeto, Santo Inácio escreveu cartas a várias comunidades cristãs. E nessas cartas não se vê medo da morte, ao contrário, se vê um desejo ardente de permanecer fiel até o fim. Nelas, Santo Inácio fala do martírio como um dom. Ele chega mesmo a suplicar aos cristãos de Roma que não tentassem salvá-lo. Porque, para Santo Inácio, morrer por Cristo não era perder tudo, mas alcançar tudo. E quando ele finalmente chegou a Roma, ele foi lançado às feras no anfiteatro, confirmando com o corpo aquilo que ele já tinha afirmado com palavras que nada, nem mesmo a morte violenta, poderia separá-lo de Cristo. Ele morreu em cerca de 107. Outro santo bispo padeceu na mesma época, São Simeão, bispo de Jerusalém. Ele já estava em idade extremamente avançada, mas ele foi denunciado, foi preso, submetido a longos dias de tormentos, e a sua resistência paciente causou admiração até mesmo no juiz. E por fim, quando ele tinha cerca de 120 anos, São Simeão foi crucificado, consumando seu episcopado com um martírio semelhante ao do Salvador. O reinado do sucessor de Trajano, o imperador Adriano, também foi marcado por grandes martírios. Um papa morreu sob Adriano, São Telésforo, a respeito do qual Santo Irineu diria que fechou a vida com um gloriosíssimo martírio. E famílias inteiras padeceram sob Adriano. Foi no tempo dele que morreram Santa Sinforosa e seus filhos, que deram um grande testemunho da fé na região de Tívoli. Além deles, o oficial Santo Eustáquio, convertido após uma visão de Cristo, ele foi martirizado com a sua esposa Santa Teopistes e os seus filhos Agapito e Teopóisto. E uma terceira família, na Panfilha, também padeceu sob Adriano, os santos Exupério e Zoé, com os seus filhos Ciríaco e Teodo. Também, sob Adriano, foi martirizado em Asti, na Itália, São Secundo, e em Brécia, os santos Faustino e Jovita, ambos martirizados após muitos suplícios. E na Frígia, no tempo de Adriano, a história registrou o martírio da pobre criada Santa Ariadne, que foi atormentada com imensa crueldade para que negasse a Cristo e morreu depois de ter a língua cortada. Depois de Adriano, reinou Antonino Pio. É no reinado dele que remonta a perseguição na cidade de Esmirna, na Ásia Menor. No curso dela, foi preso São Germânico, um jovem cristão de extraordinária fortaleza de alma, que foi condenado às feras e desprezou a compaixão do procônsul, que o exortava a salvar a vida em razão da sua pouca idade, mas São Germânico, ao contrário de recuar, provocou ele próprio os leões. E o seu martírio causou um profundo assombro na multidão pagã que, impressionada pela coragem dos cristãos, clamava por novos suplícios. Foi então preso o bispo de Esmirna, São Policarpo. Ele foi discípulo de São João, e a sua vida inteira foi marcada pela transmissão daquilo que ele recebeu dos apóstolos. E quando a perseguição alcançou a sua cidade, Esmirna, Policarpo foi preso e levado ao tribunal. As autoridades lhe ofereceram a possibilidade de salvar a vida. Bastava um gesto simples: negar Cristo, pronunciar algumas palavras e sacrificar aos deuses.
Policarpo era já um ancião, tinha vivido muito tempo, mas respondeu com simplicidade e firmeza: há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei e salvador? Isso lhe valeu a morte. Ele foi condenado à fogueira, mas o fogo não o queimou. Em seguida, o mataram à espada e jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Isso se deu sob Antonino Pio. Ainda mais célebres foram os martírios no tempo do imperador Marco Aurélio, seu sucessor. O reinado de Marco Aurélio é repleto de martírios impressionantes, desde bispos até filósofos convertidos, passando por mães de família, jovens patrícias e escravos. É na época dele que nós vemos um homem oferecer a inteligência a Cristo e à Igreja até o derramamento de sangue: São Justino. São Justino representa, no século II, o testemunho do cristão que oferece não apenas o corpo, mas também a inteligência a Cristo. Ele era pagão, formado nas escolas filosóficas, buscava a verdade, encontrou no cristianismo a verdade e passou a defender publicamente o cristianismo como a verdadeira filosofia. Se converteu, continuou a ensinar, a escrever em defesa da fé, explicando aos pagãos a doutrina cristã, refutando as acusações contra a igreja e por isso foi denunciado como cristão. Foi interrogado, foi instado a sacrificar aos deuses, mas São Justino se recusou e foi condenado à morte, confirmando com o sangue o que antes defendera com a razão. Pouco depois, a perseguição alcançou uma das formas mais dolorosas e comoventes que a história da igreja conservaria na memória: o martírio de Santa Felicidade e de seus 7 filhos. Felicidade era uma mãe cristã, e seus filhos ainda eram muito jovens quando foram todos presos. Foram todos conduzidos, juntos, ao suplício na presença da mãe. Felicidade foi a primeira a ter a chance de apostatar, mas ela permaneceu firme. E depois, um a um, os seus filhos foram mortos diante dela. Felicidade, como a mãe dos santos macabeus, longe de vacilar, os exortava a perseverar, os encorajava a não trocar a vida eterna por alguns instantes a mais nesse mundo. Ela disse: vede, filhos, o céu, e erguei os olhos para o alto. Ali vos espera Cristo com seus santos. Lutai por vossas almas e mostrai-vos fiéis ao amor de Cristo. E todos eles atenderam ao chamado da mãe. Foram martirizados um por um. E por fim, também Santa Felicidade. Na mesma época, em Roma, a fé católica encontrou um dos seus testemunhos mais silenciosos e ao mesmo tempo mais eloquentes em Santa Cecília. Era uma jovem, pertencente à nobreza romana. Ela havia consagrado a Deus a sua virgindade, mas foi forçada a contrair matrimônio. E na noite de núpcias, comunicou ao seu jovem esposo, Valeriano, que ela era cristã e que fizera voto de castidade. E Valeriano não apenas a respeitou, como se converteu. E depois dele, se converteu o irmão dele, Tibúrcio. E Valeriano e Tibúrcio se tornaram fiéis tão entusiasmados que a sua fé foi descoberta. E eles foram condenados à morte. E eles foram ao suplício com tanta alegria que naquela hora derradeira eles conseguiram converter o seu próprio carrasco, Maximiano, que morreu com eles naquele momento. E não foi difícil reconhecer em Cecília a autora daquilo tudo. Ela foi submetida à violência e à ameaça, mas permaneceu serena. Tentaram fazê-la morrer lentamente, prendendo-a em um ambiente sufocante, mas falharam. Tentaram então executá-la com a espada, mas o golpe não foi mortal. Cecília permaneceu viva, ferida, agonizante por longas horas, talvez dias. Tempo suficiente para continuar a professar a sua fé e a encorajar os outros fiéis. Depois morreu. O martírio de Santa Cecília não foi marcado por gritos nem por discursos grandiosos. Ele foi marcado pela perseverança silenciosa. Mesmo ferida, mesmo à beira da morte, Cecília
não renunciou àquele a quem havia entregado a vida. E a igreja guardou a memória de Santa Cecília não apenas como a de uma mártir, mas como a de uma alma que fez da sua própria existência um cântico oferecido a Deus, cantado não com a voz, mas com o sangue. Santa Cecília foi sepultada nas catacumbas de São Calixto. O seu corpo ele foi encontrado 600 anos depois, no século IX, pelo Papa Pascoal I. O corpo dela estava intacto, ainda com a ferida aberta no pescoço e um belo vestido dourado. E 700 anos depois, no século XVI, a urna na qual o Papa Pascoal havia depositado o corpo da santa foi novamente aberto e, para surpresa de todos, o corpo de Santa Cecília ainda estava intacto. A notícia foi tão estrondosa que o Papa Clemente VIII quis ir pessoalmente ver aquele milagre. O corpo de Santa Cecília ele foi mantido dentro de uma urna, mas o escultor Stefano Maderno foi encarregado de reproduzi-lo de modo idêntico ao que foi encontrado. Assim nasceu a célebre escultura de Santa Cecília feita por Maderno, reprodução fiel do modo como ela jaz pelos séculos. Enquanto a jovem nobre Cecília morria em Roma, uma jovem escrava, Blandina, morria na França, então Gália, na cidade de Lyon. Dentre todos os martírios do século II, poucos impressionam como o dos mártires de Lyon. Ali não morreram apenas indivíduos isolados, mas homens e mulheres de todas as idades, de todas as condições, desde o bispo até os mais simples fiéis. Todos morreram juntos, unidos pela mesma confissão de fé. Eles foram presos, interrogados, atormentados, expostos ao ódio popular no anfiteatro da cidade. E os nomes de 8 dentre eles foram registrados. O do bispo Potino e os dos fiéis Vétio Spegato, Santo, Pôntico, Biblíade, Átalo, Alexandre e da mais célebre, Blandina. Blandina era uma jovem escrava, frágil aos olhos humanos. E os que aprenderam esperavam a capitulação rápida. Imaginavam que o sofrimento iria quebrar facilmente a sua vontade, mas aconteceu o contrário. Santa Blandina, submetida a suplícios repetidos, ela resistia. E não com discursos elaborados, mas com uma única e uma simples confissão: somos cristãos, somos cristãos. Ela não se defendia, não acusava, não implorava, apenas afirmava quem era, uma cristã. E dia após dia, os seus algozes, eles se cansavam de atormentá-la. Ela não se cansava. E um depois do outro, todos os mártires iam morrendo, mas aquela menina, que era a mais jovem, que parecia a mais fraca, permanecia viva. E o seu testemunho sustentava os outros mártires. Dizem as atas que Blandina, colocada no alto de uma haste no centro da arena, fazia com que os outros mártires olhassem para ela e se lembrassem de Cristo crucificado e suportassem o suplício. Era evidente que a força que se manifestava nela não vinha da natureza e, por fim, depois de todos terem padecido, Santa Blandina foi conduzida ao suplício final. Ela morreu não como vítima do império, mas como vencedora. O martírio de Santa Blandina dos fiéis de Lyon revelou de modo definitivo aquilo que a igreja já aprendera desde os apóstolos. A vitória verdadeira não pertence aos fortes segundo o mundo, mas àqueles que, sustentados por Deus, permanecem fiéis até o fim. Naquela jovem escrava, em Blandina, a igreja reconheceria para sempre que a fraqueza oferecida a Cristo pode se tornar instrumento de uma força que nenhum instrumento mundano pode destruir. Pouco depois da grande perseguição que ensanguentou Lyon, a fé cristã foi novamente testemunhada naquela mesma cidade pelo sangue de Santo Epipódio e Santo Alexandre. Eles foram denunciados como cristãos, quando a perseguição já parecia ter passado, mas foram presos. Epipódio, ele respondeu às lisonjas e às ameaças do juiz, dizendo que morrer por Cristo era a verdadeira vida, e foi em seguida executado. E no dia seguinte, Alexandre enfrentou os tormentos com igual firmeza, proclamando que o nome cristão não se extingue, mas que se propaga pelo martírio. Enquanto a Gália, a França, era batizada por essa multidão de mártires, na mesma época, a província da África, da qual um dia sairia Santo Agostinho, também recebeu o seu batismo de sangue. 12 cristãos humildes, homens e mulheres originários da pequena aldeia de Scilly,
foram levados presos a Cartago diante do procônsul. Se recusaram a jurar pelos deuses, afirmaram servir somente a Deus e reconhecer ao imperador somente a autoridade temporal. E os 12 mártires, condenados à morte, eles se alegraram por poderem receber o martírio e caminharam ao suplício dando graças a Deus. Os mártires silitanos, como passaram a história, foram as primícias da igreja africana. Tudo isso se deu ainda no século II. Bom, a inequívoca expansão da igreja no século II obrigou o Império Romano a modificar a sua atitude para com ela. Era necessário freá-la. Foi o que o imperador Sétimo Severo tentou fazer. A perseguição de Sétimo Severo consistiu não numa caça geral aos cristãos já existentes, mas sobretudo na repressão jurídica à expansão da igreja. Por meio de éditos promulgados por volta do ano 202, o imperador proibiu as conversões ao cristianismo e pouco depois proibiu as reuniões cristãs, rompendo com a política de Trajano de que eles não deveriam ser procurados. Agora não, agora catecúmenos, recém-convertidos e todos os responsáveis por essas conversões se tornaram alvos do Estado. A perseguição de Sétimo Severo ela foi aplicada de modo desigual nas províncias, mas produziu mártires notáveis. Foi no tempo de Severo que padeceram em Cartago, na África, duas das mais célebres mártires da história, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Perpétua era uma jovem matrona de origem nobre, mãe de um menino ainda de colo, e era uma catecúmena fervorosa e corajosa. Já Felicidade era a sua serva, e era também catecúmena, pobre e grávida, quando foi presa. No cárcere, Perpétua enfrentou a dor mais dilacerante não nos tormentos físicos, mas nos apelos insistentes do seu pai, que implorava que ela sacrificasse aos deuses por amor à sua família e por amor ao seu filho pequeno. E Santa Perpétua, com firmeza tranquila, respondeu que ela não poderia fazer aquilo, ela não poderia chamar-se senão aquilo que era, cristã. E Felicidade, como eu disse, ela estava grávida no cárcere. E ela deu à luz no cárcere. Enquanto ela dava à luz, ela gritava de dor. E um carcereiro lhe disse: se não suportas a dor do parto, como suportarás as feras do anfiteatro? E eis que a santa respondeu: aqui sou eu quem sofro, lá é Cristo que sofrerá em mim. No dia do espetáculo público, ambas caminharam para o anfiteatro com dignidade, com uma alegria sobrenatural, como quem se dirige a um triunfo. Elas foram lançadas às feras, atormentadas, ajudando-se uma a outra a permanecer de pé após serem derrubadas, e as atas contam que, enquanto Santa Felicidade era jogada nos ares por uma vaca furiosa, gotejava leite do seu seio. E por fim, ambas foram golpeadas com a espada. O relato do seu martírio conserva a imagem inesquecível de Santa Perpétua guiando ela mesma a mão trêmula do executor, colocando a espada no lugar para que ele cortasse o seu pescoço. E junto dessas duas heroínas padeceram, em Cartago, os santos Revocato, Saturnino, Secundino e Sátiro, que também se sustentaram mutuamente até o fim, foram conduzidos às feras e aceitaram o suplício não como derrota, mas como vitória. Enquanto estes mártires padeciam em Cartago, a perseguição corria atroz em Alexandria, no Egito. Lá, São Leônidas, o pai de Orígenes, foi preso e executado por confessar Cristo. Pouco depois, uma série de cristãos foi conduzida à morte. Os santos Plutarco, dois santos chamados Sereno, Heráclides, Herão, Heraídes, todos mortos por se recusarem a sacrificar aos deuses. Entre esses, destaca-se Santa Potamiena. Também, mártir em Alexandria, era virgem e ela foi condenada com a sua mãe, Santa Marcela. E durante o suplício, Potamiena ela foi escoltada ao patíbulo por um soldado chamado Basílides, que teve compaixão dela e a protegeu da violência da multidão. E Potamiena, agradecida, ela disse a Basílides que ela intercederia por ele junto de Cristo. E de fato, logo após a sua morte, a santa apareceu para São Basílides, que se converteu, foi batizado
e morreu, decapitado. Na Gália, a perseguição de Sétimo Severo também foi atroz. Na cidade de Vivarrá, morreu Santo Andeolo, ele era um bispo originário da Ásia. Na cidade de Valence, morreram os santos Félix, Fortunato e Aquiles. Lyon voltou a ser palco de um célebre martírio, com o testemunho do grande bispo Santo Irineu, que depois de dedicar a vida inteira à defesa da fé, à transmissão da doutrina que recebeu dos apóstolos, ele confirmou com o sacrifício aquilo que sempre ensinara pela palavra. E, à medida que nós vemos avançar o século III, percebe-se, tanto do império quanto da sociedade pagã, uma disposição cada vez mais furiosa de aniquilar a igreja. Mesmo sob imperadores mais tolerantes como Alexandre Severo, o ódio popular provocava martírios, sobretudo na cidade de Roma. Em Roma, no tempo de Alexandre Severo, foi martirizado o Papa São Calixto I. Ele morreu vítima do povo, morreu vítima do populacho pagão que o atirou vivo dentro de um poço. Também, sob Alexandre Severo, padeceu em Roma São Calepode, que foi atirado ao Tibre com uma mó amarrada no pescoço, e morreram ainda 2 santas virgens. A primeira foi Santa Tatiana, que, segundo a tradição, foi instada a participar de ritos pagãos, se recusou, foi supliciada com indizíveis tormentos e morreu heroicamente. E depois dela, Santa Martina, uma jovem, foi presa, julgada, manteve-se firme, foi supliciada e coroou a sua vida com um impressionante martírio. Se assim foi, sob um imperador que não via a igreja como inimiga, é o caso de Alexandre Severo, que se dirá do que acontecerá sob Maximino Trácio, que detestava a igreja. Maximino Trácio promulgou um édito repressivo, voltado sobretudo contra os bispos e contra os padres, que eram vistos como chefes e sustentáculos da igreja, e a aplicação do édito dele variou conforme as províncias. Em algumas, o édito foi tratado com indiferença, em outras, foi executado com um rigor brutal, resultando na destruição de igrejas, na morte de clérigos e, por vezes, também de leigos. Foi no tempo de Maximino Trácio que morreu Santo André de Tréveres, o segundo bispo da Germânia. Em Óstia, padeceram os clérigos São Cirico, São Máximo e Santo Arquelau, e na Ásia Menor morreu a grande Virgem Santa Bárbara, cuja vida está envolta em lendas, mas cuja existência histórica não há que se duvidar. Bom, recordar os primeiros mártires é recordar o solo no qual a frondosa árvore da igreja foi semeada, é recordar a epopeia de um grupo humanamente insignificante, humanamente desprezado, mas que desafiou o mais altivo império da antiguidade, preferindo o cavalete, preferindo o patibo, preferindo a fogueira, atrair aquela verdade que lhes parecia mais poderosa do que todas as potestades deste mundo. E recordar essa história é rememorar os nossos primeiros pais na fé, que bradaram o seu amor por Jesus Cristo diante de governadores, diante de imperadores, diante de multidões furimundas e diante de feras famintas. Talvez você não conhecesse boa parte dos nomes mencionados no vídeo de hoje, mas saiba, eles não são estranhos a você, não são estranhos a nós. Enquanto católicos, nós somos membros de uma mesma família. Talvez você até tenha sentido certa familiaridade ao ouvir essas histórias, como quem fica sabendo pela primeira vez da vida de um antepassado distante. E de fato, esses heróis, eles não são para nós meros personagens de uma história longínqua. Não, são nossos irmãos e nossos ancestrais na fé. Conhecer as vidas deles não é uma mera curiosidade. É a busca por fortalecer um vínculo que nós sabemos que existe pela fé, mas que nós precisamos entender melhor. Nós queremos entender como a fé foi transmitida de geração em geração, desde os primeiros cristãos até os nossos dias. Conhecendo as vidas daqueles que possibilitaram que nós fôssemos cristãos hoje. É isso que o estudo da história da igreja nos possibilita. Nós nos damos conta de uma história que é nossa, uma história da qual nós somos parte. Foi para isso que nós fundamos a Escola de História da Igreja há 5 anos, para restaurar a memória católica e devolver esse tesouro aos nossos alunos. Hoje eu quero te convidar a tomar posse desse tesouro. Matriculando-se na escola, você terá acesso a 42 aulas de mais de 1 hora apenas sobre a Igreja Antiga, nas quais nós conhecemos as perseguições romanas
em detalhes. Só para você ter uma ideia, dos santos que nós tratamos no vídeo de hoje, nós temos as seguintes aulas. Aula 2, sobre os apóstolos, aulas 5 e 6, sobre as perseguições de Nero, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Na aula 9, sobre os padres apostólicos, aula 10, sobre os padres apologistas, aula 11, sobre Santo Irineu, aula 16, sobre as perseguições romanas de Sétimo Severo a Maximino Trácio. E o curso continua. São 200 aulas disponíveis até o momento, percorrendo os tempos bárbaros, os tempos carolíngios, a cristandade, o início do mundo moderno, e nós seguiremos. Toda semana uma aula nova é publicada até nós chegarmos nos tempos mais recentes da história da igreja. E quem entrar até o dia 20 de fevereiro receberá ainda 5 cursos complementares gratuitamente. Curso de Patrística, de História de Roma, o sentido católico da história, muralhas da igreja e geografia histórica. Isso sem falar dos cursos que estão sendo gravados e aos quais você terá acesso. Por exemplo, você terá acesso ao curso de História da Igreja no Brasil com o professor Felipe Mateus, que será inaugurado em abril. Acesse o link na descrição e faça já a sua matrícula. E no próximo vídeo da série O Batismo de Sangue, a história dos mártires, conheceremos a história daqueles que padeceram nas terríveis perseguições de Décio e Valeriano. Espero você!